queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Hoje, quarta-feira, dia 25 de abril, estamos na quarta semana do tempo pascal e hoje celebramos a festa do evangelista São Marcos. Vamos meditar no Evangelho de São Marcos, capítulo 16, versículos 15 a 20. Naquele tempo, Jesus apareceu aos 11 apóstolos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas. Se pegarem serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu. Sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que acompanhavam. Palavra da salvação. Queridos irmãos, amadas irmãs, hoje a igreja celebra esta festa do evangelista Marcos, autor do segundo evangelho que está no nosso cânon, mas, segundo os estudos bíblicos, é o evangelho talvez mais antigo que nós temos. Também é o menor. Marcos é o evangelho que só tem 16 capítulos. E esse evangelista não foi um dos 12, um dos apóstolos, mas também sabemos que ele foi membro assíduo e muito eficaz o seu apostolado, somente no auxílio aos apóstolos na igreja primitiva. Marcos, ele aparece, principalmente nos Atos dos Apóstolos, como João Marcos. E, primeiramente, ele acompanhou Paulo e Barnabé na primeira viagem apostólica. Só que, naquele meio daquela viagem, houve um contratempo e Marcos deixou. E diz a tradição cristã que depois de voltar a Jerusalém, Marcos ele se torna um exímio auxiliar do primeiro Papa, de São Pedro. Por isso que até na liturgia de hoje, a primeira leitura é da carta de São Pedro. Também Marcos, comparando com os outros dois evangelhos sinóticos, é o evangelista que mais cita a figura de Pedro. Assim, nós chegamos a uma conclusão de que, apesar de Marcos não fazer parte dos 12, por ter acompanhado o apostolado, o ministério de Pedro, esse evangelho, ele teve a sua fonte principalmente do anúncio, da pregação de Pedro. Podemos dizer que é o evangelho mais petrino, porque Marcos, muitas coisas que estão contidas nesse evangelho, Marcos ouviu dos relatos do próprio Pedro, príncipe dos apóstolos. Assim, queridos irmãos, nós vemos a tamanha importância desse evangelista e desse relato, desse evangelho que ele tem como dom para a nossa fé, para o alimento da nossa salvação. E sempre celebrar a festa, principalmente de um evangelista, é celebrar o valor da palavra, é celebrar o anúncio, porque o evangelho, ele não é um escrito somente. O evangelho, em última instância, é uma pessoa. É a pessoa de Cristo Jesus. E hoje, nós celebrando o evangelista Marcos, nós celebramos a graça de que nele, por o testemunho de Marcos, nós temos acesso à originalidade do evangelho. O evangelho não é uma ideia sobre Jesus, mas crendo na força do Espírito Santo que inspirou o evangelista, nós temos aqui o contato, o encontro pessoal com o Senhor. Sim, queridos irmãos, somos chamados hoje a celebrar isso e recordarmos, avivarmos o nosso coração que todas as vezes, principalmente
que nos debruçamos nos escritos evangélicos, nós temos a graça de ali, através das sagradas letras, ter um contato, ter um encontro profundo, real, com a pessoa de Cristo Jesus, o Verbo encarnado, o Filho de Maria, que sofreu a sua paixão e morte e ressuscitou e está vivo no meio de nós. Por outro lado, também, principalmente meditando nesse trecho do Evangelho hoje de São Marcos, nós somos convidados a reavivar uma realidade do nosso coração, de que, se de fato conhecemos o Senhor, se temos um encontro pessoal com aquele que se revelou e se revela através da Igreja, através do Evangelho, é preciso anunciar, é preciso gritar ao mundo que o Senhor vive. E o anúncio, sim, com palavras, o anúncio com a pregação, com iniciativas de evangelização, mas acima de tudo, anunciar com a nossa vida, anunciar com a nossa história, anunciar com o nosso testemunho que o Senhor vive e Ele está no meio de nós. Queridos, que assim como nós escutamos o testemunho de Marcos e ao olhar o testemunho de Marcos nós chegamos à conclusão e somos convencidos que o Senhor vive e está no meio de nós, que as pessoas ao olharem para o nosso testemunho, como nós nos relacionamos, pelas nossas escolhas, como nós amamos, como vivemos a caridade, que as pessoas ao olharem para nós, elas possam também chegar a essa conclusão e serem convencidas. Eu olhei para você e eu tenho certeza, Ele vive, Ele ressuscitou, Ele está no meio de nós. Que o evangelista Marcos nos ajude a viver uma vida de anúncio da vitória da vida sobre a morte, de anúncio de que o Senhor ressuscitou. Que o maior aleluia que possamos proclamar seja o aleluia no silêncio do nosso comportamento e da nossa vida. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.